Boa tarde, pessoal. O meu nome é Jean Ferri, eu trabalho no Interleges e eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre, vou contextualizar o que a gente está fazendo lá, o que é o Interleges, mostrar alguns conceitos de comunidades de prática, nossas comunidades que a gente montou e vou mostrar para vocês um ambiente de colaboração que a gente mostrou, que a gente usou vários softwares e já vem trabalhando nisso há bastante tempo. Então, o Interleges ele é um programa de modernização do legislativo, mas ele nasceu como um projeto em 1997 dentro do órgão de processamento de dados do Senado Federal, o Prodazem, né? E ele provém de um trabalho de doutorado, uma tese de doutorado de um dos funcionários do Prodazem. Ele fez doutorado na Inglaterra e daí foi a base conceitual do Interleges. E em 1999 ele se tornou um programa porque aí o Senado ele assinou um tratado, tratado de cooperação com o BID, né? Na verdade, isso foi feito pelo governo brasileiro e o Senado ele entrou como executor do programa Interleges. E o BID, então, é o financiador desse programa, né? A contrapartida do Senado é meio a meio e o Senado entra com estrutura, equipe. E o Interleges, então, ele é um programa de modernização e integração do legislativo que trabalha em 4 pilares. O pilar de comunicação, educação, informação e o principal, que é o pilar de tecnologia, que é onde eu trabalho e o Cesócio também é o colega lá do Interleges que trabalha nisso também. Aqui eu tenho uma foto de um encontro que a gente teve da comunidade Gitec, o Grupo Interleges de Tecnologias, há 2 anos atrás. Então, a gente tem todo um esquema de comunidades lá dentro do governo, dentro do Senado Federal, que a gente tem trabalhado ao longo desses anos. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, uma perspectiva temporal do programa Interleges, como ele é um programa, né? Não é um programa de computador, é um programa. Ele teve um início, tem o tempo de execução e vai ter um final, talvez. A projeção inicial dele foi para 20 anos, então de 99 a 2020, né? E a gente passou por algumas fases, né? A fase de e-parlamento, a fase de governo eletrônico, que a gente está agora. E-parlamento é quando a gente montou a infraestrutura nacional, a gente montou uma rede física interligando todos os estados do Brasil, com videoconferência, com dados e conectando também nessa rede algumas câmaras municipais e distribuindo computadores. O Interleges foi um dos maiores programas de Você prefere que eu fale aqui? Tá. Alô? O Interleges, então, ele foi um dos maiores programas de distribuição de computadores na época. A gente conectou mais de 3.500 municípios, mais ou menos, na internet. Naquela época não tinha, né? A internet era algo raro e difícil. Em vários municípios a gente foi o primeiro computador que entrou, a primeira conexão à internet. Essa foi a fase do e-parlamento. A fase do e-governo, então, a gente desenvolveu sistemas para que pudesse se automatizar todo o legislativo nacional. E a parte de e-democracia, que é a próxima fase que a gente vai entrar, é onde a gente vai permitir a interação dos cidadãos com o legislativo, né? Que é a democracia eletrônica. Mas o Interleges ele não escala sozinho, né? A gente tem uma limitação física. O Interleges é um prédio lá em Brasília que tem, sim, a rede, tem um local físico também em cada Assembleia Legislativa, tem algumas pessoas trabalhando nas Assembleias, mas tem uma equipe de técnica muito pequena hoje, de não mais que 10, 12 pessoas, e o total de funcionários dentro do Interleges para todo o programa dá em torno de 100 pessoas. Então, o Interleges não escala sozinho. Eu diria que o governo não escala sozinho, né? Porque tem essas limitações físicas. A gente tem a ambição de fazer coisas para o país todo, mas se a gente depender só dessas estruturas, as coisas não acontecem, pelo menos não com a velocidade que a gente deseja. Então, qual a solução?
é trazer os cidadãos para trabalhar com a gente, né? Então, essa é uma foto também de um encontro do GTEC que teve, acho que foi o terceiro encontro, lá por 2010. Então, a gente está montando essas redes para que os cidadãos possam trabalhar junto com a gente para fazer as coisas andarem. E lá, quando a gente começou, há 10 anos atrás, a gente tinha essa ideia de construir... Primeiro, a gente olhava muito para as comunidades de software livre, como que a gente pode fazer as coisas de maneira descentralizada, trazendo as pessoas para colaborar, né? Aproveitar a vontade, o esforço dessas pessoas junto conosco. E a gente, naquela época, fez um curso, o pessoal do Terraforum, com a Deborah Wallace, que foi ela escreveu esse livro, Leveraging Community of Practice for Strategic Advantage. Então, ela fundamentou toda a ideia de comunidade de prática naquela época, e a gente estava, né, já estava começando a trabalhar com isso, a gente resolveu fazer esse curso, e foi esse o momento que a gente conseguiu organizar as ideias para impulsionar as comunidades de prática lá no Interledges. A definição que ela deu naquele livro foi que comunidade de prática é um grupo de pessoas que compartilham um assunto, uma série de problemas ou a paixão sobre algum tópico. E ela conceitou também uma série de outras coisas, que a gente vai ver logo em seguida. Então, a evolução das comunidades Interledges, a gente conseguiu encaixar nessas teorias que ela descreveu nesse livro. No começo, a gente fez contato com algumas casas legislativas e a gente criou uma comunidade do tipo, disponibilizando um fórum para que as pessoas pudessem debater assuntos de interesse lá. Isso a gente conceitua como uma comunidade informal, segundo o livro dela, que é disponibilizar um fórum de discussões para pessoas com afinidade de interesse. A gente não conhecia esses conceitos, mas a gente conseguiu encaixar tudo isso depois na teoria. A gente conseguiu ver onde a gente estava, o que a gente fez, onde a gente estava e para onde a gente tem que ir, né? Logo depois disso, então, a gente resolveu... o fórum, por si só, ele não criava o sentimento de comunidade, né? Era um fórum, uma página na internet que as pessoas entravam para postar alguma pergunta e, eventualmente, você entra para responder alguma coisa. Então, a gente resolveu... olhando, né, para as comunidades de software livre, que usavam muito lista de discussões e tal, a gente resolveu também montar uma estrutura de lista de discussões lá dentro, e isso sim dá um sentido de comunidade, porque a lista de discussão, né, você manda e-mail, todo mundo que está participando recebe, mesmo que você tenha um filtro, mande para uma pastinha, mas está todo mundo sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, você não tem como ficar de fora, né, você está dentro de um grupo. E isso deu super certo, foi muito melhor que o fórum. Só que ainda tem algumas pessoas que, né, gostam daquele modelo de fórum, e mais para frente a gente juntou as coisas, daí eu vou mostrar para vocês. Então, só que faltavam coisas, né? Gestão de conhecimento você não faz só com uma lista de discussão, você precisa, todo o conhecimento que é gerado lá, você precisa ter um local onde consolidar esse conhecimento. Aí a gente... Aquele fórum a gente tinha num CMS. E o CMS não é muito bom para fazer essa gestão de conhecimento. A gente trocou o CMS por um wiki, e aí sim a gente conseguiu maximizar muito as colaborações da comunidade. E nesse momento, então, a gente passou a ter uma comunidade suportada, que ela constrói conhecimento e competências para determinado negócio ou área. Tá? A gente conseguiu avançar um nível. E aí, com o passar do tempo, a gente foi agregando algumas outras ferramentas, por exemplo, mensageiros XMPP, algumas outras ferramentas que dão suporte para a comunidade, e a gente passou a sentir a necessidade de ter um ambiente que organizasse, que unisse todas essas ferramentas, né, e facilitasse o uso delas e tivesse todo o conhecimento organizado. Que então a gente construiu o Colab, que eu vou mostrar depois para vocês na prática aqui. E a gente então passou a ter uma comunidade estruturada, que proporciona uma plataforma multifuncional para os membros que têm objetivos comuns.
Aí a comunidade cresceu, né? Aqui já tem uma foto, aqui nessa foto tem cidadãos interessados, tem parlamentares, vereadores, tem hackers. Isso aí são os nossos eventos que a gente faz. Evento presencial é sempre importante, né? Eu vou mostrando ao longo da apresentação algumas fotos. Essas fotos para dar essa noção da dimensão das comunidades que a gente já conseguiu, né? Que são torcedores hoje do Interleges, que é um programa do Senado Federal, né? E tem um monte de gente que está ajudando a gente a fazer as coisas acontecerem lá dentro. Esse conceito também vem lá do livro, tá? Um ambiente que mantém viva uma comunidade, ela agrega 3 valores, basicamente. O acesso ao conhecimento existente, a troca de conhecimentos entre as partes, né, entre as pessoas que participam, e a criação de novos conhecimentos. Então, a gente percebe que o conhecimento é o fator centralizador de uma comunidade de prática. Então, a gente precisa ter uma gestão sobre o conhecimento, né? E isso reforçou mais ainda a questão do Colab, que é um ambiente de gestão de conhecimento e de uma plataforma de comunicação, né? Depois eu mostro todas as peças para vocês. E como eu falei antes, encontros presenciais são muito importantes, né? A comunidade só pela lista de discussão é uma coisa, tudo bem, as pessoas colaboram, estão participando, lista de discussão todo mundo recebe, mas o que você... para criar um espírito de comunidade mesmo, para as pessoas passarem a ser não só conhecidas, mas serem amigas, né? E você criar aquele time de pessoas, aquele bloco, né? Você precisa desses encontros presenciais. E a gente tem lá exemplos. A nossa comunidade principal é a comunidade de tecnologia, mas tem outras comunidades, por exemplo, a comunidade de assessoria legislativa, que não tem nada a ver com TI, e também já existe há alguns anos, tem a lista de discussão, tem o Wiki, tem encontros presenciais também, e os caras estão resolvendo, por exemplo, projetos de leis hoje que eles estão desenvolvendo, todo mundo se ajuda a desenvolver, melhorando a qualidade de uma lei que vai ser produzida, porque tem gente interessada, cidadãos interessados de todas as partes participando. Aqui é mais uma foto, e além de eventos, né, aqueles palestras e tal, a gente faz outros tipos de confraternização e tal, isso também é muito importante, isso reforça muito a ideia de bloco. Gauchada foi para lá, para Brasília, né? Pessoal distribuindo camiseta e sorteando aí prêmios, sorteavam chuchu, sortearam qualquer coisa nos eventos. É uma comunidade bem descontraída. Já não é mais aquela coisa sisuda, né? Ao longo do tempo o pessoal foi... E aí a gente tem coisas como isso. Por exemplo, o senhor Joailson Souza, lá de Presidente Figueiredo, que é no interior do Amazonas. O cara tem 75 anos, de repente ele caiu de paraquedas numa lista de discussão, numa comunidade lá, na comunidade de tecnologia, e de repente ele estranhou, não imaginava a surpresa que estou tendo em ter ingressado num sistema em que todos tomam conhecimento do que todos conversam, e quando puder, me explique melhor como isso funciona. Eu não sei como que ele foi parar lá, mas ele, de repente, nunca tinha entrado em contato, e de repente o cara se viu conversando com um monte de gente, e trocando ideias e tal. E esse é o tipo de gente que a gente tem hoje, né? Além de ter hackers, ter técnicos, ter gente de assessoria legislativa, ter parlamentares, tem pessoas como o senhor Joailson, né, que vai lá, ele não está nessa foto, mas isso aqui é mais uma foto de um almoço que a gente fez lá. Outro exemplo, de uma funcionária de uma Câmara Municipal aqui do Paraná. Também acho ótima essa oportunidade que nós, servidores legislativos, temos de trocar experiências, problemas e ajudas pelo GIAL. Sempre há uma situação nova para alguns e velhas para outros. Eu mesmo já solicitei o auxílio de colegas várias vezes e sempre obtive respostas muito auxiliadoras. Essa pessoa aqui, ela é assessora legislativa, ela não entende de tecnologia, só que, usando as comunidades, ela consegue dar assessoria melhor para os parlamentares na hora de fazer uma lei nova, na hora de resolver algum problema. E pessoas... Hoje a gente tem um grupo de torcedores, né? Tem gente que vai lá para dentro do Senado Federal, que veste a camisa. Né? Por exemplo, essa foto aqui representa o pessoal que... Eles imprimiram camisas e levaram para lá para sortear. Atrás da camisa tinha escrito Interleges Senado Federal. Isso está acontecendo lá dentro.
trazendo de novo mais alguns conceitos lá do livro, então, da Deborah Wallace, sobre o ciclo de vida das comunidades. A gente tem que ter isso, a gente tem que conhecer isso, né? Saber que as comunidades também têm um ciclo de vida, porque eventualmente a comunidade, né, ela vem a minimizar o uso ou até morrer. E aí a gente tem que entender o que está acontecendo para, né, ou encaixar ela ou desviar o rumo. Então, o primeiro degrau no ciclo de vida é o potencial. Quando as pessoas com as mesmas necessidades se procuram e identificam o potencial para formar a comunidade. O segundo degrau seria a união. Daí a comunidade é formada com atividades voltadas a conhecer a necessidade dos membros, né? A pessoa já começa a se organizar um pouco mais. Tem o estágio de maturação, onde os membros começam a planejar as direções e criar padrões e se unir em torno de atividades. Aí já começa por exemplo, ter algumas ferramentas como o Wiki, né? Assistido, que é onde a gente está hoje com o Colab. A comunidade se torna estável, com atividade contínua, os membros mais envolvidos com a comunidade podem começar a assumir outras posições ou se distanciar, né? Porque mudam os interesses. Mas a comunidade, ela se mantém, se suporta sozinha. E também, depois disso, ocorre sempre um período de transformação da comunidade. Que é, as pessoas deixam a comunidade quando essa não é mais útil, né? E novas pessoas ingressam com foco. O foco eventualmente muda, levando a comunidade a um novo crescimento ou ao seu encerramento. Só conceitualmente, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, então, o Colab, que é o ambiente que a gente montou lá. Primeiro, eu vou fazer um demo dele, né? Mas esse é o modelo lógico do Colab. Tá? Eles são várias peças, a gente tem vários softwares embaixo dele. Por exemplo, tem um track, tem controle de versão com SVN ou Git, tem Jenkins, tem o Mailman. O Mailman tem uma interface dura, então a gente precisou trabalhar bastante em cima dele. Está já integrado com o GitHub, integração básica, né? Tem o mensageiro OpenFire. Então, é uma estrutura complexa, né? Mas a gente simplificou isso criando uma camada que integra todas essas tecnologias. E tem algumas tecnologias-chave que a gente usou para fazer, por exemplo, single sign-on, integração visual, busca, indexação de conteúdo que eu vou mostrar para vocês. Olha, o Colab, ele não tem exatamente essa cara, é que ele é responsivo. Então, aqui a resolução diminuiu e ele se adequou um pouco. Se vocês acessarem, daí vocês vão ver, desde que seja em notebook, né? Se for no celular, vai estar um pouco mais encolhido ainda. Mas a gente tem aqui, por exemplo, todas as colaborações que estão ocorrendo no ambiente nesse momento. Essas colaborações podem ser um post em uma lista de discussões. Aqui, por exemplo, a lista de discussão é PloniGov.br. Aqui já tem um post no Ugitech. Esse post pode ser uma resposta ou uma nova thread de discussão. Aqui tem uma página wiki que foi alterada. Então, qualquer tipo de colaboração a gente vê aqui. A gente tem também um gráfico sendo gerado em tempo real aqui de quais os tipos de colaboração que a gente tem. Wiki, tickets que a gente, quando as pessoas querem organizar algum projeto, né, a gente está usando o track por uma razão histórica, né, o track a gente já está usando desde 2004, então ele está integrado no Colab. Mas as ferramentas que a gente usaram, por exemplo, o Diazo, o Solar, o Persona, eles permitem integrar qualquer coisa embaixo do Colab. E pode trocar, por exemplo, o track por GitLab, por exemplo. O pessoal está trabalhando, né? O pessoal da UNB está trabalhando está fazendo essa integração. Ele basicamente dá para integrar qualquer tecnologia web, ou a maioria delas, embaixo dele. Então, está computando anexo também, quando alguém anexa alguma coisa, alguma página. Commits de código, e-mails das listas de discussão, ele está computando tudo isso. Aí, ele tem critérios de relevância também e últimas discussões. Ok, vamos ver uma thread aqui.
O que acontece? A gente tinha o Mailman, sempre usou ele, né? Há 10, 12 anos que a gente usa. Só que o Mailman ele tem uma interface bem dura, né? Bem complicada. E para o usuário não é nada amigável, ainda mais para o usuário que a gente tem lá, que é um usuário não técnico, né? Muitas vezes. Tem o pessoal de tecnologia que também usa, através do Colab, eles nos ajudam a desenvolver software, mas tem as pessoas não técnicas que a gente precisa facilitar a vida deles. Então, a minha internet está muito lenta aqui, não está funcionando, né? E não sei se vai rolar o live. Mas a gente trabalhou toda a parte de visualização de mensagens do Mailman, por exemplo. E a gente deu uma cara parecida, a gente se inspirou muito no Gmail, que ele encadeia as threads por assunto, e aí ele fecha, né, partes da mensagem que são referentes a outras mensagens, encadeando a thread inteira só com as mensagens originais das pessoas que escreveram. E na mesma interface, ele permite a pessoa responder também uma pergunta naquela thread. Então, com o Colab, a gente unificou os dois conceitos, da lista de discussões e do fórum. Porque tem gente que gosta desse modelo de fórum, né? Então, a pessoa pode ir lá ainda buscar, fazer pesquisas no Colab, encontrar uma thread de discussão e eventualmente responder por ela. O Colab faz o seguinte, ele inscreve a pessoa na lista e posta a pergunta na lista, né, indexando ela depois. Aí, se a pessoa depois quiser sair da lista, ela sai, que também a gente fez um painel aqui, ele mostra lá todas as listas que tem, a pessoa só tem que checar quais as listas que quer participar, dá um OK, se cadastra naquelas listas, ou então se descadastra delas. A gente fez várias interfaces dessas em cima do Mailman, de forma que as pessoas podem usar o Mailman, podem usar as listas de discussões sem sequer tocar no Mailman. Tem APIs conversando com ele, mas infelizmente não vai rolar aqui, eu acho, porque ele tá muito lento a internet. Bom, o que mais a gente tem? Vocês viram naquele gráfico, tem o track, né, embaixo do Colab. O Colab, o que é? Ele é uma camada em Django, feita Python Django, né, que essa camada ela conversa com essas várias tecnologias, inclusive com o track. E a gente tem aqui várias partes do track respondendo no menu com a mesma interface visual. Agora ele abriu aqui a thread, vai dar para ver. Ó. Thread de discussão, eu posso dar um like. Esse like aí ele vai computar depois fator de relevância, que tem lá na página inicial do Colab, tem um box lá de as mensagens mais relevantes. O que faz parte desse algoritmo de relevância são quantos likes a mensagem tem, né, a thread tem, quantas visualizações ele tem na web também, dá mais relevância, quantas postagens, quantas respostas aquela thread tem, aumenta a relevância. E ele deprecia a relevância também com o passar do tempo. Então, tem um algoritmo que trata disso. Aqui eu falei para vocês, né, aquela ideia do Gmail. As partes das mensagens antigas estão... a gente pode ver, é e-mail, é uma lista de discussão. Então, é uma resposta, ele manteve só o texto da resposta e fechou o resto. E aqui a gente pode ver a thread inteira encadeada. Essa interface aqui é muito melhor que o Mailman, que a gente tem que buscar lá por data ou por thread, e sair clicando de mensagem em mensagem. Dá para pegar o link daquela mensagem específica, se você quiser referenciar, dados das pessoas, e aqui embaixo a gente pode responder. Já se cadastra a pessoa na lista e já encadeia a resposta aqui na lista mesmo. E porque a interface é responsiva, no lado direito ele tem as estatísticas, com quantos likes, quantas respostas ele tem, mas não está mostrando por causa da interface responsiva, né, que ele pegou aqui. Aí a gente também, nesse ambiente, um outro conceito que a gente quis trabalhar é o conceito de planet,
para poder valorizar os blogs. Tem muitas pessoas que participam das comunidades, em geral, dentro do Colab, que tem blog. E a gente não quer perder esse conhecimento que está sendo gerado e até valorizar os blogs. Então, a gente montou um Planet dentro do Colab também. Todo mundo que está cadastrado, ele está trazendo... Aqui tem uns 15 blogs cadastrados hoje. Ele monta nuvem de tags também. E estão aqui todos os posts dos blogs desse pessoal. Aqui na parte de grupos, a gente vê todas as listas de discussões. E aí, quais as últimas mensagens de cada lista, quais as mais relevantes. Que também está lento, né? Então, não é tão importante essa parte. O wiki já cai direto dentro do wiki do track. Aqui a gente pode ver, assim que ele carregar, que o track já está integrado visualmente. Ele faz parte da mesma interface do Colab. O usuário não percebe diferença. E, principalmente, o usuário que está autenticado no Colab, ele também já autenticou automaticamente no track. Aqui está o wiki do track. Ó. Eu estou autenticado no Colab, estou autenticado no track, e eu estou autenticado também no mensageiro XMPP, o OpenFire. Também tem uma janelinha usando o converse.js, e também está autenticado no Converse. Então, ele autentica em todos os ambientes que a gente tem embaixo dele, usando o persona da Mozilla, né? E a integração visual em todos esses ambientes é feita com o Diazo, que é uma tecnologia recente, que o pessoal apresentou aqui no FISLI no ano passado, e a gente estava junto nessa apresentação e achamos muito interessante o conceito e a gente implementou no Colab. Resolveu os problemas de integração visual que a gente tinha. Né? O wiki. Aí o resto aqui vocês devem conhecer, que, né, a parte de tickets, é um sistema de tickets, você pode fazer o planejamento, né, faz o roadmap, depois cria os tickets, ele vai plugando, está tudo aqui. Tudo integrado no mesmo ambiente, né? Apesar de serem ferramentas diferentes que respondem por isso aqui. Dessa forma, a gente consegue integrar qualquer coisa embaixo do Colab. Uma ferramenta, por exemplo, um outro ambiente que a gente integrou é o Jenkins, né, que está aqui nesse menu integração contínua. Então, o Jenkins também está aqui embaixo já. Ele deve estar com alguma falhazinha alguma pequena falha visual, mas ele também está embaixo do mesmo ambiente, também está autenticando tudo. E a gente, bom, deixa ele carregar aí. A gente também acabou de, semana passada, integrar o dpaste, né, que é um ambiente assim, faz falta às vezes um paste. Porque o pessoal ou manda um trecho de código para uma lista de discussão, ou mesmo um trecho, imaginem uma lei, né? O cara quer mandar um trecho de uma lei, no e-mail ele desformata tudo. Daí tem o paste lá para servir de apoio até para isso, até para troca de conhecimento em cima de legislação. E, bom, tudo isso está sendo indexado, todas essas ferramentas estão sendo indexadas pelo Solr. Então, a busca pega a informação de todos esses ambientes. Aquela página inicial que eu mostrei antes também está sendo montada a partir de buscas no Solr. E assim a gente tem mais uma peça de integração. Está meio lento, eu acho que não vale a pena. Se vocês quiserem acessar e testar depois, é colab.interleges.leg.br. Tá? Aqui estão as tecnologias, além de todas aquelas tecnologias que eu mostrei para vocês, aqui a tríade, né? São os pilares que sustentam essa integração toda que a gente faz. Que, primeiro, o Diazo. O Diazo ele tem o software original, com a sua interface original, e tu tem um layout que você quer aplicar em cima daquele layout original do software. Aí você simplesmente cria algumas regras. São regras no formato XSLT, e ele faz, por exemplo, ó, você tem na esquerda aqui, a gente tem o layout. Na direita nós temos o software original. Nessas regras a gente diz quais as partes do layout
que serão sobrescritas, quais as que a gente vai remover, quais a gente vai inserir, e no final a gente tem o layout finalizado, a resposta finalizada, né? O tema integrado. O JAS é um middleware que fica entre o servidor HTTP e a aplicação, né? Todo o request que ele recebe, ele faz a transformação e devolve para o browser o HTML todo transformado já. Então isso resolveu o nosso problema com relação à parte de integração visual. Aí o Solr resolveu o problema com a parte de busca, né? A gente indexa nele todos os dados de todos os ambientes, e o Mozilla Persona resolveu o nosso problema com a autenticação e single sign-on, porque a gente consegue hoje, a gente permite que qualquer pessoa possa se autenticar no Colab, né? Eu me autentico com o Gmail, por exemplo, dá para qualquer serviço que esteja integrado com o Persona já autentica. E aí, conforme a gente vai navegando, ele vai autenticando automaticamente nos demais softwares. Então, a gente tem um ambiente com a mesma interface visual, com a mesma autenticação e com os dados sendo indexados no mesmo mecanismo de busca. Resolveu o problema de integração. A gente vai ter uma palestra amanhã com o Serginho. O Sérgio está aqui, né? Essa foi uma foto que a gente tirou há uns 2 anos atrás, em um dos eventos que a gente fez lá no Interlegis. Tem uma apresentação com o Sérgio que vai ter no sábado, né, às 14 horas, na sala 41B, que ele vai dar os detalhes sobre essas tecnologias que a gente usou. Tá? O Sérgio foi o consultor contratado por nós para desenvolver o Colab. E ele vai detalhar todas essas tecnologias. Bom, passando a partir do Colab, então, software livre no Interlegis já faz, desde o começo do programa, né, desde 1999, foi uma opção, mas também foi uma necessidade do modelo, porque a gente precisava distribuir softwares para todos os municípios do país. Foi tentado, naquela época, o pessoal tentou conversar com a Microsoft, né, para ver como é que se fazia isso, eles não toparam, e daí acabou sendo automaticamente, a opção foi software livre. E foi super acertada, né? A gente tem que pensar que, né, na época de 1997, 99, quando iniciou, software livre estava no começo, né? Não era realidade para a maioria das instituições. E ainda assim o Interlegis adotou software livre naquela época e focou todos os esforços em cima disso, e hoje a gente tem mais de 90%, 95% por exemplo, dos servidores, 100 e poucos servidores que a gente tem lá, só tem 3 com Windows que a gente ainda está querendo matar agora nesse ano. Software de estação de trabalho lá também está nessa faixa, então de 90% a gente já tem Linux, né? Só tem algumas com Windows por questão de, às vezes, alguma coisa específica que tem que fazer, mas a gente tem a meta de 100% software livre, talvez até o final desse ano. E também foi uma questão de custo, né? Porque a gente distribui software para o país todo e tem que ou pagar a licença, que é uma coisa que o BID, naquela época, ele vetou expressamente. Eles não financiavam licença de uso de software. Ou então tem que repassar esse custo para as câmaras municipais, que também tem muitas câmaras que não têm condições, né? Então, o custo pesou bastante na escolha do software livre. Aí tem o pessoal hackeando software nos eventos. E aí eu vou falar um pouco para você sobre os softwares, os demais softwares que a gente desenvolve lá aqui. O Colab, ele é um ambiente que dá sustentação para as nossas comunidades de prática. Mas essas comunidades, elas nos ajudam a resolver problemas práticos no legislativo. Então, quais problemas? Aquilo que eu já falei, né? Construir uma lei com uma qualidade melhor, debates, e também desenvolver software. Então, o primeiro software que o Interlegis desenvolveu foi o SAPL. Ele foi liberado como software livre em 2001 e ele é o software de automação do processo legislativo. Esse cara vai ser o software que vai possibilitar a democracia participativa daqui a pouco tempo, porque ele gerencia já hoje todo o processo legislativo, ele é um software web, permite que as câmaras possam ter o acompanhamento do cidadão do processo legislativo, o que está acontecendo dentro
da Câmara Municipal, as votações, as propostas dos vereadores, a lei publicada na internet, as emendas, as alterações que essa lei sofreu, isso tudo já está disponível hoje. O próximo passo dele, ele vai avançar para... a gente não tem hoje legislação ainda que permite a democracia a democracia eletrônica, mas a gente já quer deixar o software preparado para quando essa coisa se tornar realidade. Aí o pessoal, num curso de SAPL lá, o outro software, o SAAP, é um software que automatiza o gabinete do parlamentar, o gabinete do vereador, do deputado. Ele tem lá ferramentas de mala direta, ferramentas de gestão eletrônica de documentos, ele pode emitir etiquetas, pode gerenciar os contatos do parlamentar, enfim. É o gabinete virtual dele, né? A gente também distribui isso para todos os parlamentares que desejam usar. Aí, ó, parlamentares lá no Encontro Gitec, né? A gente debatendo, discutindo tecnologia, os caras lá participando. Muitas vezes não entendem o que a gente está falando, mas estão lá. Aí tem o Portal Modelo, que é um portal pronto para uso, que a gente distribui para as casas legislativas. Esse portal, agora, até o final desse mês, a gente está com uma nova versão dele, que inclui uma intranet. Né? Ele é o Portal Modelo e é a intranet modelo, então a casa legislativa que quer ter o seu portal na internet, sua intranet para organizar seu trabalho. A gente está integrando ferramentas também de lei de responsabilidade fiscal para fazer prestação de contas na internet, transparência. Isso já tem, mas a gente deu uma boa melhorada nessas ferramentas. Tem ferramenta para a lei de acesso à informação, o cidadão poder fazer requisição de alguma informação. Tem ferramenta para o processo legislativo, quando não tem o SAPL, pode expor os dados dos parlamentares, as mesas, né, a estrutura da casa lá dentro. E tem APIs de dados abertos para tudo isso. Então, a partir do mês que vem, já as câmaras que aderirem, que instalarem o Portal Modelo, já vão ter todas essas ferramentas disponíveis e tudo com API de dados abertos para os cidadãos utilizarem e poder fazer extração de dados, APIs APIs REST, né? A gente fez até um sprint no Interlab esses dias para desenhar uma dessas APIs. Pessoal no curso de Portal Modelo, tem o SPDO, que é o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos também. A parte de protocolo todo o órgão público precisa ter, né? E ele evita o desperdício com papel, por exemplo. Você não usa mais papel, o protocolo, a tramitação se torna toda eletrônica. Aí o Ishida, que é da Câmara de Ribeirão Preto. E aí, o que a gente entende? Código-fonte, o que importa é publicar. Tudo bem, a gente sabe disso, né? Só que no governo isso é difícil. No governo, as pessoas... Hoje ainda é complicado esse negócio de compartilhamento de código. E a experiência que a gente teve lá no Interleges é que tem que publicar código. Publica que você vai obter muito mais qualidade daquele software, você vai obter colaboração. O pessoal, às vezes, fica meio receoso de publicar, né, porque ninguém disse que era para publicar. Mas também ninguém disse que não era para publicar, né? E se a gente adotar, virar a chave, né? Não, ninguém disse que não é para publicar, então a gente tenta publicar o máximo de softwares, a coisa muda dentro do governo e ocorre muito mais compartilhamento, que coisas como o portal do software público, por exemplo, está batalhando aí para melhorar nessa infraestrutura de compartilhamento de código. Então isso deu super certo para a gente hoje. Nós temos no nosso repositório tem mais de 40 softwares publicados. Vários deles não foram nem feitos por nós, são órgãos, às vezes órgãos de fora do legislativo que precisam de uma ajuda para publicar o software na internet, né, por necessidade, por vontade, e estão lá. Então, código-fonte tem que ser publicado. Tem meninas também participando do GTEC, o pessoal num sprint lá, em um desses eventos, hackeando sistemas. E é isso, essa é a nossa experiência com comunidades, né, ao longo de mais de 10 anos aí, e com desenvolvimento de software livre. Então, a gente tem ainda uns 10 minutos para perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição.
Na verdade, não é uma pergunta, na verdade é um depoimento. Eu sou alano da Assembleia Legislativa da Bahia e eu estava em 97 no plenário do Senado quando foi lançado o programa Interleges. E, apesar de estar 8 anos afastado da Assembleia, eu estou à disposição do Tribunal de Contas do Estado, mas até hoje eu continuo participando das comunidades, né? E não posso me dedicar mais, até porque eu estou longe do Legislativo, mas, assim, realmente funciona. A gente vê pelas mensagens, pelo próprio trabalho que as pessoas fazem, né? Então, tem uma câmara que vai instalar o SAP-L, aí vai um colega de uma câmara próxima que já instalou, que teve dificuldades, vai ajudar. Então, realmente funciona muito bem isso. Tá? E aí eu tiro o chapéu para o Interleges, tiro o chapéu para o Senado, que teve essa ideia maravilhosa. Tá? E parabenizar você aí pela palestra, mostrando isso aí para a gente, que pode ser aplicado em outras áreas. Tá? Pode ser aplicado em qualquer área, na verdade. Legal. Obrigado pelo depoimento. A gente tem hoje a nossa equipe de TI lá, de desenvolvimento, são 3 analistas de sistemas e um deles está licenciado. Então, a gente consegue desenvolver bastante, fazer um monte de coisa pelo legislativo por causa da comunidade, né? Porque não tem como pensar na escala de 2, 3, 4 pessoas trabalhando e conseguir atender. Hoje a gente tem mais de 1000 câmaras municipais usando sistemas do Interleges, isso só hospedado lá dentro do Interleges, né? Se a gente contar o que está hospedado fora, então a gente não tem nenhum controle desse número, porque é software livre, cada um faz download. Então, realmente dá muito certo. É um modelo que pode ajudar muito o governo, de forma geral, a melhorar seus serviços. Bom, boa tarde já, né? Meu nome é Lelis, sou da SLTI. Eu queria saber em relação ao sistema de protocolo, acho que é SPDO, né? Ele controla apenas trâmites ou ele tramita também os documentos juntos? E outra, se não tramita documentos eletrônicos, vocês pretendem fazer alguma integração com o SEI, que é o sistema que o governo federal está querendo implantar em todos os órgãos, ministérios e tudo mais? Então, a pergunta 1, sim, ele tramita documentos, né? Você não faz a abolição do papel totalmente, só que o SEI realmente ele é um sistema melhor. Tá? A gente teve uma apresentação do SEI lá no Interleges, inclusive o SEI agora, o pessoal já está publicando dentro do próprio Colab, temporariamente, né, enquanto essa estrutura nova do portal de software público não está no ar. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer com o SPDO, porque, né, olhando assim, comparando os dois, o SEI está bem melhor. Então, a gente não sabe ainda, sabe, o que pode acontecer. A gente pode simplesmente descontinuar o SPDO e focar no SEI, ou então pensar numa integração entre os dois. Isso está em aberto ainda, está em discussão. Sou Leonardo Lassarte, da Universidade de Brasília. Perdão? Leonardo Lassarte, da Universidade de Brasília. Isso. Eu gostaria de saber se essa interface que você falou para o Mailman está disponível para o Mailman, se foi contribuído para o Mailman, ou se pode ser instalado de alguma forma independente. O Mailman ele está sendo reescrito. Versão 3.0 do Mailman. Ele está sendo reescrito em Django, que por acaso é a mesma tecnologia que a gente fez, que a gente desenvolveu o Colab, tá? Então, o Sérgio, ele entrou em contato com o pessoal do Mailman e eles gostaram muito da interface. E o principal problema que eles têm hoje é resolver essa questão de visualização das mensagens, essa interface. E a gente não, eu não sei como é que... Talvez, Serginho, você que entrou em contato com eles, pode dar uma palavra sobre isso, por favor?
Quando eu entrei em contato com o pessoal do Mailman, a gente conversou bastante por IRC e eles tinham... O maior problema do Mailman atualmente é a interface, é um sistema que escala muito, já é o mais usado no mundo há muito tempo para listas de discussões. E eles estavam reescrevendo tudo em Django, só que a comunidade deles está um pouco parada, e eles estão na versão alfa ou beta do 3 faz algum tempo já, está um ano assim. Se eu não me engano, agora em fevereiro eles tiveram um pequeno avanço com relação a isso. E, inclusive, eu sugeri para o Jean que nos próximos digitais que isso seja feito, o InterLed trabalha em conjunto com a comunidade do Mailman, ao invés de ter alguma coisa no sentido de integrar o collab com o Mailman, mas sim desenvolver, terminar o que está faltando no Mailman. Eu acho que o governo brasileiro pode, o legislativo brasileiro, no caso, pode colaborar para isso também. E uma vez que eles tenham isso feito, eu acho que é possível, inclusive, substituir elementos que a gente tem aqui pela versão nova do Mailman e acoplar. Para fazer a integração de partes visuais, a gente teve que escrever uma API para o Mailman 2, que está escrito em Python e está disponível no GitHub. O Collab foi feito, continuou como software livre, quando eu entrei ele já estava como software livre, porém ele foi escrito tem 3 libs, 3 bibliotecas que foram escritas que ajudaram bastante. Uma foi a Mailman API, que me permitiu comunicar o Collab com o Mailman. Então, no servidor que roda o Mailman tem uma API. Então, isso dá para ser usado por outros softwares para se comunicar com o Mailman. Outra foi o Django Rev Proxy, que foi a forma que a gente conseguiu de fazer single sign-on. E a outra foi o Django Converse.js, que foi a forma de integrar o XMPP. Bom, acho que se eu entrar em mais detalhes, acaba demorando muito, mas na minha palestra eu vou falar bastante sobre isso, se quiser aparecer lá no sábado às 2. E, professor, o Collab está disponível também no GitHub, tá? Tem uma organização chamada Collab Community, então quem quiser utilizar ele está disponível lá, tá? Ok, pessoal, obrigado então.